Olá, meu povo amigo, meus queridos, minhas queridas, esse público maravilhoso que está fazendo, crescer o Memórias de um Ex-Gangster. Na verdade, nós estamos aqui para jogar a conversa fora, contar um pouco da tua vida, relaxar, e o público que também nos assiste, relaxar, pensar na sua história. Nós estávamos falando aqui atrás, antes de começar as gravações, tempos atrás, que questões da vida, das ilusões da vida, né, Jorge? E você as viveu, eu também vivi, né? Nós estamos aqui para falar de você, vai ter algum momento que a gente pode até comentar, mas infelizmente, Jorge, essa iniciativa nossa aqui, além do entretenimento, é mostrar que a gente não pode cometer também, quem está nos ouvindo, vendo, que já passou por certas coisas, você não pode repetir erro antigo. Que daí é tolice. É tolice. Né? A gente, o mesmo erro é insanidade. Insanidade, a gente tem visto muito por aí, sabe, Jorge? Aquilo que você falou, fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Gente, você já sabe a fórmula para ir para o abismo? Mude a fórmula. Você vai querer bater a cabeça na parede? Nunca. Sabe? Aí também Você bate uma, duas vezes, aí já... Você não precisa sofrer, né? Não. A dor é inevitável, né? Sofrer... Sim, inevitável. A dor é inevitável, mas sofrer é uma escolha. E o aprendizado também, né? Você pode escolher aprender em vez de... Isso. Bom, do que você quer falar hoje? Não, hoje nós vamos... Nós paramos em 93. Paramos em 93. Vamos continuar falando de política até chegar no início da minha adicção com drogas. Pode falar. Então, aí passou de 93, entramos... Quer água? Não, obrigado. 94, teve a campanha que eu te falei do senador Rachid, que já foi falada. Ele tinha o trio do Rachidão, fez uma festa, todo lugar que chegava era uma festa. E eu junto ali, o pessoal, rapaz, não tem o que falar, assim. Você entrava na cidade, o nome do cara já falava por si próprio, porque ele era um cara muito popular no estado. Eu novo com 24 anos. Olha, 2 anos menos que eu. Com 24 anos. É um corpo de atleta. Não estava dormindo por causa de campanha. Em campanha você não dorme, mas na época eu só fumava e bebia e era farra com a mulherada, era zona, era... E diverti. 94. Passou 94, 95. Em janeiro de 95 eu passei ilhado na chácara porque choveu 40 dias direto, não chegava carro, trator, nada. Tudo atolava no caminho, lá tinha um barreiro que atolava. Então eu fiquei ilhado sozinho, eu e um cachorro chamado Leão, que era um boxer. Fiquei 45 dias economizando óleo diesel para poder assistir televisão à noite. E comida? Comida eu tinha na vontade, né? Lá eu plantava, tinha tudo que eu precisava, tinha lá. Mas assim, foi uma experiência que me deixou, eu vou falar assim, um tanto paranoico, cara, porque 40 dias sem conversar com outra pessoa é uma coisa estranha, bicho. Sabe quando que eu passei por um trem meio parecido com isso aí? É uma coisa estranha. Sem querer, não sei o que você está falando. Pandemia. Eu fiquei trancado em casa mais ou menos e saí. Aquela fase lá sozinho, eu entendo, então, né? E ali eu fiquei assim, tinha vizinho distante, mas era muita chuva. Eu tinha um Colt 44 com cabo de madeira, você vê que a chuva era tanta, a umidade era tanta, que o cabo dele criou mofo, cara. Ficou verde de mofo. Você é louco. Tô te falando. Acabou com a empunhadura do... Não, acabou não. Depois eu fui, limpei ela, peguei, dei uma lixadinha. Conseguiu restaurar? Consegui restaurar joguei um selador em verniz, ficou a coisa mais linda do mundo. E me roubaram depois essa arma. Que devia ser uma peça... um Colt, né, cara? Niquelado? Não, ele era a cor do aço natural. Do jeito que a Colt faz, tem cara que manda aniquilar, tem cara que manda oxidar. Ele era a cor do aço natural. Entendi. Do jeito que saía da Colt, era da cor do aço. Era o tal do Colt Cavalinho ou não? É o Colt Cavalinho. É o Colt de 1910 usado pela polícia dos Estados Unidos, pela PM dos Estados Unidos, até hoje é usado
O de 1910 foi usado uma época pela polícia de Nova York, pela polícia de Chicago, que era o 38 especial. É o mesmo modelo, só que no calibre 44. Quantas polegadas? Ele devia ter umas 6 polegadas. Puxa, maravilhoso. Entendeu? Pegava longe, hein? Nossa! E ele tinha um aço tão forte que eu até usei umas munições Magnum. 45? Magnum 44. 44. Rapaz, funcionava normal nele como se fosse um revólver Magnum. Olha. E o ponto dele, eu tinha o ponto de mira dele, eu tinha tudo. Eu era uma arma que depois você que me roubaram, que eu confiava, triste. Eu fiquei triste. Bom, aí passou essa época, aí conheci a minha segunda mulher, que é a mãe da minha filha e mãe do meu filho de coração, que é o Rômulo. Está em Portugal. Um abraço, meu filho. Um abraço para minha filha Ruth. Um abraço para os primos e primas que estão em Portugal, que são as primas deles, né? Um abraço para Benedito Fernandes, que é um grande amigo meu, que também tem em Portugal, que é tio. E para Kênia, que é a esposa dele, que é irmã da minha ex-mulher, Keila. Eu conheci a Keila em fevereiro de 95, e aí passei por um período de dureza, de dificuldade, e fui muito ajudado pelo Benedito Fernandes, que tem o apelido de Benê, carinhosamente, que já era meu amigo antes de eu conhecer ela. Quando estava com a minha primeira esposa, Silvia, eu já tinha conhecimento com ela e com a Kênia e com o Benê. Então, sabe aquele amigo, irmão, que a espiritualidade coloca para você na hora certa, no lugar certo? Sei. O Benê, esse cara, eu agradeço por ter te conhecido. Um abraço para você. Um abraço aqui, meu amigo Gabriel Ábido, meu amigo Kenny Okazono e também meu amigo Matheus Ocal, é desse naipe. Então, é desse jeito. E a gente não precisa se falar nem nada, mas o cara tá guardado aqui dentro, e o no meu coração. Dele, você no coração dele. Então, que a hora que eu precisei, o cara esteve ali e me ajudou muito, não foi pouco não, viu, Lucas? Esse que é o amigo. E aí eu passei por esse período de dificuldade, arrumei um serviço numa gráfica, chamada Gráfica Alvorada lá na época. Trabalhei um mês, aí passou o período de experiência, não deu certo como motorista, saí. E aí eu, brigado com a minha mãe, porque minha mãe e a minha ex-esposa não se davam e tal, eu morando do lado. Minha mãe morava numa casa, eu morava na casa ao lado, que era da vizinha, que são amigos da gente, assim, amigos. Meu pai era amigo de infância dessas vizinhas. Quando a dona Anitta morreu, que é a dona Olga, a dona Catarina, seu Walter de Castro, Walter de Castro foi deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul. Então são todos parentes, são todos irmãos, filho do senhor Herculano e da dona Anitta. E a dona Anitta, quando ela faleceu, o pessoal não tinha como chegar nela, estava com medo. Me chamou já lá, que eu estava trabalhando já com a Garaparia, já tinha acabado a briga com a minha mãe. Me chamou ali e falou: Jorge, nós achamos que a mamãe morreu. Você tem como você ver? Aí eu fui lá, a hora que eu peguei, toquei a mão nela, já estava gelada, cara. Eu peguei e falei, ela faleceu mesmo. Morreu dormindo. O senhor Herculano também, eu tinha 16 anos, não tinha nem carteira de motorista, ele gostava de ver as obras do Pedro Pedrossen. O filho dele era um apoiador do Pedro, era do partido do Pedro. Nós íamos no Parque dos Poderes, eu com 16 anos dirigia o Fusquinha pro senhor Herculano, entendeu? Então assim, sabe aquela vizinhança que era amiga? Eu entrava na casa de todo mundo. Eles faziam lá uma carne antes do almoço, falavam: Jorge, corre aqui para experimentar, ver se está gostosa e tal. O pessoal fazia, outros vizinhos faziam um doce, falavam: vem experimentar aqui e tal. Eu sempre estava dentro da casa de todos os vizinhos. Aquele companheirismo sadio. Isso, aquela coisa que hoje você não se não mais. Existe, acabou. Você sabe quem quer teu vizinho? Acho que você não sabe. Né? Não, eu sei, conheço. Já conversei com o pessoal do lado de cá, com o pessoal do lado de cá ainda não. Mas não chamaram você para comer um doce, né? Não, ainda não. Não, mas isso são outros tempos, né? Eu sei, lógico. Aí, em 95, eu vinha conhecer minha esposa e logo ela engravidou da minha filha. Então, foi assim, aqueles meses de correria. E aí,
eu era um cara que eu andava bem arrumado, já tinha conseguido umas roupas boas, que eu tinha trabalhado com política, tinha uma coleção de perfumes, usava Azarro, usava Húngaro 3, usava Ferrari Black, entendeu? Eu gostava já naquela época? Eu gostava de usar perfume, mas já tinha esse perfume naquela época. Sabia não. Givenchy, entendeu? Então... Você andava o quê? Calça social e terno? Não, eu andava de calça jeans e andava com uma camisa por dentro da calça e o costume era remangar a camisa. Entendeu? E aí aberto aqui no peito e cheiroso, mesmo, cheiroso. Né? Então, aí, cara, minha mulher engravidou, minha ex-mulher engravidou da minha filha. Ela pegou o nojo do Azarro, que era o perfume que eu mais gostava. Você falou, que até hoje eu tenho uma delícia. Bicho, é um perfume que você faz... Morreu. E acabou. Você tá o dia inteiro cheirando Azarro. Verdade. Então estamos até fazendo propaganda do perfume aqui. Paga eu, porra! Que é bom mesmo. Paga viu? eu! Aí ela pegou nojo, cara, quebrou o vidro. Eu cheguei de serviço. E olhei o vidro quebrado. Ela falou, não aguento teu cheiro, não aguento você. E não sei o que. Aí eu saí lá na frente e a dona Catarina falou, vai nascer uma menina. Quando a mulher pega nojo do homem é porque a filha é mulher. Falou desse jeito. E a mulher lá que contou a mesma história pra nós, você lembra? E ela não sabia de nada, eu não sabia de nada. Minha mulher não tinha feito ultrassom, tava no 2º mês. Cara, eu vou falar. Falou, vai nascer uma menina. Eu falei, então tá bom, hein? Cara, ela não quis fazer o pré-natal e não sei o que. Ela não tava feliz com a gravidez, cara. Não foi uma gravidez feliz. Pra mim foi ótima. Eu curti do início ao fim. Ela não. Ela não tava, era um contexto diferente para ela. Entendeu? E aí quando foi para poder ter a Ruth, aí ela começou a ter dores, foi na maternidade que ficava na mesma rua, maternidade Cândido Mariano. E aí o médico exigiu, falou, vamos fazer um ultrassom e tal, aí descobriu que era uma menina e tal. Eu falei, pô, olha aí, ó. Bateu certinho, era uma menina e tal. Aí na hora do parto, chegou a hora do parto, rapaz, ela queria ter natural de qualquer forma. O médico veio e falou, ó, não tem jeito de fazer natural, a menina tá com 3 voltas no pescoço com o cordão umbilical e tá sofrendo. Você vai querer natural? Você vai arriscar? Eu peguei e falei, cadê o papel para assinar? E vá! Assinei, falei, pode cortar e pode fazer cesariana. Ele foi lá e fez e deu tudo certo. E com 3 dias minha filha saiu, tudo, cara, assim, ela teve um problema quando tinha 1 ano de idade, ela teve um problema na garganta. Por causa daquilo? Não, ela teve um problema que é uma doença que na época chamava de Krupp. Entendeu? Que vai fechando a garganta da criança. Então, levei numa doutora que chama-se Ivete Mabukuro, uma ótima pediatra. Foi pediatra dos dois filhos meus e ela pegou e falou, urgentemente nós vamos ter que fazer uma inalação de adrenalina e e aplicar uma injeção, já aplicou. Naquela hora ali, naquele momento, com 45 minutos, ela resolveu todo o quadro. Eu levei minha filha sem febre e respirando para casa. Outra coisa interessante, meu primeiro dia que eu peguei para trabalhar com o caldo de cana no estacionamento, que eu peguei de volta, que tinha uma mulher que alugava, saiu e aí a minha mãe braba tal, e queria alugar, eu falei, não, eu vou pegar e vou trabalhar e vou pagar para a senhora aí o arrendamento. Primeiro dia, salário mínimo, ele era R$ 74, eu ganhei R$ 72 em um dia de venda, de salgado e caldo de cana. Deitei e dormi numa boa. 4 horas da manhã, meu filho ardendo em febre. Dor de garganta. Peguei ele, enrolei no cobertor, coloquei no colo, peguei a Rui Barbosa, desci a Cândido Mariano, virei na Rui Barbosa, andei 3 quadros, cheguei numa farmácia que tinha de plantão, falei, ó, o quadro dele é esse aqui. O cara abriu a porta para mim e falou, entra aí. Tava eu e ele. Ele pegou e falou, ó, vai ter que tomar essa injeção, vai ter que tomar esse remédio, vai ter que tomar... Era 2 injeções, aplicou tudo. No final eu falei, quanto que deu a conta? 70. Ele falou, R$ 70. Foi sobrou R$ 2.
Cara, parece que aquele primeiro dia eu trabalhei... Para salvar o moleque. Para salvar ele. Nunca mais depois daquilo eu ganhei em um dia um salário mínimo. Tanto. Entendeu? Olha. Nunca mais eu ganhei. Mas aquilo foi uma coisa... Parece que Deus anteviu que ia vir um problema e já trouxe... Você era os guias. É lógico. Pelo amor de Deus. Certeza. Com certeza. Nessa hora não Ele anteviu que ia vir aquilo e que aquele problema... Os te prepararam para o moleque sobreviver, né? Claro. E eu fiz a minha parte, que era carregar ele, tudo estava com tudo na mão ali. Tudo casou a ajuda do lado de lá. E do lado de cá e tudo. E tinha o dinheiro, graças a Deus, para salvar. É o que a gente estava falando antes. Dinheiro é bom quando o dinheiro não serve. Que se a gente ficar só também... Você podia ter ficado com 70 conto e o moleque estava no cemitério. Morto. E aí eu ia estar feliz com a consciência boa? Não ia de jeito nenhum. E dou graças a Deus porque é um filho que me ama. Um beijo, Rômulo. Te amo também. Tenho muita afinidade com você. Me deu 3 netos lindos. 2 netas e 1 neto. Cara, eu não tenho o que falar dele. Nunca me deu problema. Assim, quando a mãe dele mudou para Portugal, ele teve os problemas normais de adolescente já, né? Mas aí com 18... Que todo mundo que todo mundo tem. Isso aí eu tive, todo mundo teve. Mas isso aí passou e ele hoje é um pai de família, um homem trabalhador, um cara que vive para a família dele, ama a esposa dele. Um beijo, Soraya, minha nora. Então, eu não tenho que, assim, eu posso só elogiar meu filho. Meu filho, ele cresceu, é responsável, é dono da vida dele, sustenta os filhos. Então, assim, acredito que alguma coisa que eu pude passar para ele de bom foi o que ele absorveu. E dou graças a Deus por isso, fico feliz por ele. Mas você vê o que nós estávamos falando até agora há pouco? Questão do patrimônio, do dinheiro, isso é a diferença para mim. Isso eu estava falando antes daqui de começar a gravar. Você ser feliz, cara, é uma coisa. Não, e é muito bom. Eu estou descobrindo agora isso. Também que as coisas, minha vida foi atribulada, você sabe disso, as coisas foram... Como é gostoso, cara. Como é gostoso. Tem um cara, às vezes, que ele é milionário. Só que as preocupações suas, que é a conta do gás, de cozinha, para acertar isso, para ajeitar a gasolina, a preocupação dele é porque, às vezes, ele tem um amigo que ele desconfia que vai roubar ele. Ele tem uma mulher que não sabe se ama ele ou não ama o dinheiro. Exatamente. Ele tem... funcionários que aplaudem, que coisa, que tudo, só que ele não sabe se está aplaudindo ele ou o dinheiro dele. Isso. E fora que a ganância não tem fundo, né? O saco da ganância nunca enche, né? Não. Tô falando isso porque no Brasil é importante ainda falar isso aí. É importante. Outra coisa, é melhor você ter uma vivência boa, ser feliz e ter o suficiente para viver. Suficiência. Isso do que ter muito... E não ter nada. E não ter felicidade. E não ter nada. E ficar rodeando em cima. Porque aí você não tem o dinheiro para te servir, você é escravo do dinheiro. Sim, e você vê que no teu caso, os R$74, o problema seria se tivesse dado 75. Isso. Não, mas aí eu tinha crédito, o cara era meu amigo. Não, mas você entendeu o que eu estou falando. Mas não está falando que Deus preparou? É lógico. Beleza, Deus preparou. O moleque passou mal, tinha 74. Deu 70. Cobriu, sobrou um pouquinho ainda para a média depois, para o manteiga. É verdade. Então, a vida é isso. E ele tomou as 2 injeções e parece que aquilo foi tirado com a mão. Entendeu? Então, nunca mais ele teve um outro problema de saúde, um outro problema grave. E nunca mais você ganhou um salário mínimo. Mas não tem problema, sou grato. Tô zoando, Então, foi preparado. Foi preparado. Então, passando isso aí, em 95, minha filha, eu convivi com ela nesse comecinho, tal, carreguei no colo, cuidei, dava banho, trocava fralda e tal. A mãe, depois que passou a quarentena, ela gostava muito de sair ali no centro e olhar a vitrine e tal, então eu tomava conta ali do comércio e tomava conta da criança também.
E não achava que isso era pesado, que era ruim. Minha mãe também ajudava, gostava muito de cuidar da minha filha. E até hoje estão morando juntas, né? Que minha mãe e minha filha moram juntas. Sabia não? Hoje minha mãe, ela e a avó moram juntas. E é uma avó que mora com 2 bisnetos, né? Oi. É porque minha filha tem os netos gêmeos, que eu amo, Bernardo e Renata. Tá mais próximo da Bisa do que você que tá aqui. Isso, exatamente. No outro Estou mais próximo da Bisa do que do avô. Então, um beijo para minha mãe também, Nilza. Beijo para minha filha Ruth, amo vocês. Estou aqui por opção e por obrigação com a minha saúde e com o meu futuro. Não estou para fazer birra para ninguém, não tô porque aqui eu encontrei recuperação, eu encontrei a recuperação do uso de drogas, do teu casamento, encontrei a recuperação do meu casamento, encontrei um Jorge que eu não conhecia, porque no período que eu fiquei internado, eu tive muito... lá você fica com muita gente, mas ao mesmo tempo só. Então eu conversava muito comigo mesmo e fazia muitas orações. Entendeu? Toda a vida fui espírita. Espírita ou umbandista? Espírita, umbandista. Eu comecei no kardecismo com 7 anos de idade. Olha. Por opção, por escolha. Meu pai sempre deu liberdade religiosa pra gente, a gente podia escolher a religião que quisesse, que se sentisse bem e ponto final. Ele era umbandista. Teu pai já era? Meu pai já era umbandista. Olha, tanto era que a gente era russo. russo. E a gente ia nas festas de Cosme e Damião, ele comprava saco de pipoca, bala, tudo. Ia lá num terreiro, lá na Vila Jaci, que ele frequentava e levava a gente. Tinha até uma tia, uma prima da minha mãe, que a gente chamava de tia, mas que na verdade é a prima de 2º grau, que ela era médium, trabalhava no mesmo terreiro. Que legal. Entendeu? A irmã da minha avó também frequentava esse mesmo terreiro. Mas aí eu tive o contato com minha avó, frequentava o Discípulo de Jesus na Rua Maracaju, e eu fui com ela, gostei, comecei a participar da escola dominical. Com o tempo eu fui frequentando, aí depois já mais na adolescência, eu passei a só ir tomar o passe e tal, mas sempre estudando, a gente sempre fazia evangelho no lar em casa, minha mãe sempre fazia, meu pai participava, mesmo sendo bandista, participava. É complementar também, no fundo. Isso, E religiosidade a gente sempre teve dentro de casa, sempre puxado para o lado da espiritualidade. E meu pai pegava e falava assim, não seja fanático. O fanatismo, ele cega o homem. Aquilo que você fala no estudo, ele que falava. Exatamente, então. Ele falava isso para mim. Ele falava, o universo, ele foi criado por uma energia. E essa energia se manifesta em tudo que existe. Então quer dizer que essa energia está em mim, está em você, está na planta, está na pedra, está no vento, está na chuva, está em tudo, está no ar que a gente respira. Ela está em todos os lugares do universo. Então, se tratando de universo, a Terra é um grão de areia perto do universo. Então, tudo que existe é energia de uma energia só. Você acha que teu pai já estava preparando você, igual se fala muito hoje, para expandir a consciência, para não ser um louco, um bitolado? Eu vou falar uma coisa para você. Ele era um cara à frente do tempo dele. Meu pai era um cara à frente do tempo dele. Só que antes de ele desencarnar, ele converteu ao judaísmo. E aí ele lia muito a Torá. Cara, eu vou te falar uma coisa para você. O que a Umbanda faz, os orixás, eles são assemelhados aos santos católicos e são sincretizados, né? São sincretizados, e por uma questão até da época que a religião começou e tal, um conceito, polícia, não tem nem o que falar, que foi muito perseguido, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, que é de origem afro, tudo, então os negros no próprio Pelourinho ali, na própria senzala, eles faziam culto, mas usando o nome
dos santos católicos, né? Para poder ter pegar um axé do dono da fazenda. Entendeu? Deixar que o culto acontecesse. Então, e aí você olha na Torá, bicho, o Velho Testamento, ele é mágico, cara. Mais mágico do que o Novo, assim. Uma vez eu estava conversando... Mas você acredita naquele Deus punitivo? De Israel? O Deus de Israel não é punitivo. O Deus do Velho Testamento não é mais punitivo? Não, o Deus punitivo é o Deus... Vou chegar lá, se a gente for discutir religião, a gente vai longe, Lucas. Não, mas não é discutir religião. Eles assim, não falam muito que o Deus do Primeiro Testamento é aquele Deus mais duro? Não. E no Novo Testamento ele é mais brando? Isso é uma história que o Novo Testamento fala sobre o Velho. Entendi. Tá, aí um dia eu estava conversando, estava numa mesa ali, estava eu, minha esposa Marlene, a atual esposa, a filha dela, o genro e um cunhado do genro com a irmã dele. E nós comendo peixe frito e comendo yakimeshi. O que é isso aí? Yakimeshi é um arroz com ovo, bacon, é uma comida japonesa. Bem... Corpada. Tem várias coisas e tem uma pimentinha no meio, uma coisa gostosa. E aí a gente pediu peixe frito e comia junto com isso aí. E tinha também o yakisoba, que era com o macarrãozinho que eles tinham lá, que eles faziam macarrão frito, que é yakisoba seco que eles falam. Então nós estávamos comendo isso aí, e aí a irmã do genro da minha esposa pegou e falou: ah, mas o Novo Testamento, não sei o que. Eu falei: mas o Velho Testamento é mais certo do que o Novo Testamento. Aí ela falou: você tá louco? Aí o marido dela, que estudou no seminário, que tava uma unha de ser padre antes de conhecer ela, virou para ela e falou: fica quieta, pelo amor de Deus, ele tá certo. Olha. Falou desse jeito, falou: não, o Velho Testamento, tudo que existe no Novo faz alusão ao Velho. Entendeu? É um reflexo. Não é um reflexo. Não? Não é um reflexo, é uma alusão. O que tirou, que aquilo ali, cara, é o Concílio de Nicéia que transformou, que foi a criação da Igreja Católica. Tirou uma coisa? Não existia Papa, não existia nada, mas Cristo até então era inimigo de Roma, cara. Verdade. Entendeu? Dali para frente, Cristo passou de ser inimigo para ser o Deus, para ser o Deus. O Deus na Terra. É o Deus na Terra. Era o intermediário entre Deus e nós, e o homem. Mas isso foi criado lá no Concílio de Nicéia. Cara, eu vou falar: João, Pedro, Paulo, Marcos, todos esses caras que foram apóstolos, eles já tinham desencarnado. O Concílio de Nicéia aconteceu muito depois. Eu sei. Entendeu? A Bíblia foi escrita muito depois. Isso, então quer dizer que foi uma coisa que veio do aramaico, interpretado por gregos e transliterado para o latim. Se então, perdeu muito muita no meio, coisa... Se perdeu, na tradução, né? Isso, e assim, Cristo, para os judeus, ele não era o Messias verdadeiro, porque eles esperavam um cara que fosse à frente, que libertasse um guerreiro, um cara que fosse um rei revolucionário. Um rei que assumisse a condição de rei. Entendi. Como Davi, Salomão, no Velho Testamento, foram reis desse jeito. Sim. Salomão é o cara mais, assim, que eu vou te falar, na verdade, para mim, eu tenho, para mim, Salomão é como um mago. Mas ele era. Ele já era um mago inicial. Ele era um mago. Ele tinha uma comunicação e ele tinha. Ele era um papa do ocultismo. Exatamente. Né? Do hermetismo. Isso. Ele aprisionava demônio com aquele símbolo que é a estrela de Davi, só que dentro, né? Só que é um dentro do outro, né? O de Davi é o desenho uno. É como se fosse uma caixa. Um selo. Um selo. Você aprisionava numa caixa. Pesquisa que é legal. Então, Salomão é o cara, mas Davi também era um cara que sim. Ele era um mago. Davi era um cara que ele foi preparado para ser rei desde criança, porque ele era um pastor de ovelha. Andava enfrentando todas as adversidades ali no dia a dia dele. Matou Golias. Ele enfrentava leão, enfrentava lobo. Tanto que quando chegam na casa dele, falam: acertei quantos filhos? Tem todos esses filhos. Não, mas não é esses aí que eu estou procurando, não. Você não tem um outro? Não, tem um outro que está lá
Tá, chama o Davi então. Oi. Entendeu? Aí chamaram o Davi e falou, não, é esse mesmo. Aí foi ele enfrentar o Golias e com a destreza já dele... Já estava predestinado também. Já estava predestinado. Com a destreza dele, ele matou Golias e aí ele foi... Tanto que Salomão não é o filho com a esposa legítima dele, Salomão é filho de Betseba, né? Que era o que? A amigada dele? Não, a Betseba é a mulher de Urias, que foi o general que ele mandou para frente de batalha para poder morrer e ele ficar com a Betseba como amante da vida. Sabia não. É, ué. Então, você sempre gostou dessas coisas, né? Meu pai no final da vida ele estudou isso e ele passou isso para tudo que ele fazia. Ele transmitia para nós, cara. Meu irmão, se ele não pegou, foi porque ele não quis, mas eu, graças a Deus, abri a mente para... Então, assim, mas a minha crença hoje, ela é universalista, mas o ritual da Umbanda é o que mais me atrai. Eu me sinto à vontade dentro da Umbanda. Sabia que tem muita gente já falando nisso? O nosso terreiro, ele é mais universalista, ele está caminhando para isso também. Isso também. Por isso que eu gosto do movimento de lá, você sabe, né? Eu sempre falo isso. Não, e assim, é uma coisa assim, se você estiver num lugar... A Marlene mesmo não estranhou? Estranhou. E outra, o que eu vou falar agora é o que eu falei para ela. Eu falei, amor, se você estiver num lugar que esse lugar não muda, que as tradições são as mesmas... Fica para trás. Esse lugar vai parar no tempo. Vai parar no tempo. Porque é o seguinte, a humanidade é feita para evoluir. E é dinâmico, né? É dinâmico, o lado de lá é dinâmico. O lado de lá também tem que acompanhar, né? O nosso tempo é um, de lá é outro. Ó, o que eu tava esse dia, eu tava vendo uma reportagem no TikTok. E o rapaz, não me lembro o nome de quem estava falando. O cara estava falando o seguinte: a humanidade evoluiu mais nos últimos 100 anos do que em toda a história que ela existe. Entendeu? Então, essa evolução de 100 anos, e você vê como que já estão nascendo as crianças, como que as crianças já estão nascendo adaptadas à tecnologia, método de aprendizado, uns são imperativos, já vão fazendo por conta. Isso em todas as áreas, esporte, tecnologia, matemática. O povo brasileiro, infelizmente, eu vou falar, o povo brasileiro goste da matemática. A matemática, na minha opinião, é a língua de Deus para criar o universo. Acho que Deus, porque é o seguinte, se você for olhar, o universo é infinito. A matemática é também infinita. Agora, se você for olhar também os números, o conjunto dos números naturais, é de 1 a 9. Ele está falando grego para mim, isso é a matéria que eu não me dá. Então, o conjunto dos números naturais é de 1 a 9. Como que pode ser infinito se tem um conjunto de números naturais? Aí, quando você sai dos números naturais e entra nos normais, quando entra o zero, aí do zero você já agrega o 1 ao zero, já se torna 10, 11, 12, aí você vai fazendo que ela se torne infinita. Criam-se as dízimas periódicas. Por exemplo, assim, uma pirâmide, vamos falar lá do Egito, vamos falar do Egito, da arquitetura. Uma pirâmide tem 4 lados, mas você de frente para ela, você consegue olhar um triângulo, que são 3. Você de lado para ela, você também consegue olhar 3 lados. Sim. Qualquer lado que você for, você só consegue olhar 3 lados, mas você só vai olhar 4 de cima. Então... Geometria, mas eu acredito que lá, para você olhar de cima, você tem que evoluir para poder olhar de cima. Para olhar os 4 e os 3 lados. Para olhar os 4 lados. Entendeu? Então, a casa da Terra, dentro da escala da órbita solar, pela astronomia, a casa da Terra, ela é o planeta de número 3, na nossa astronomia de hoje. Mas na astronomia suméria, a Terra, ela está como 4º planeta. Porque entre a Terra e Vênus, tem um planeta que transita a cada 3.600 anos, que se chama Nibiru. Entendeu? E que é onde habitam os Anunnakis. O que é isso? Que é uma outra raça que dizem que deu origem aos humanos como são hoje na Terra. Entendeu?
E isso é relatado pelos sumérios e tal, que vem passado para os egípcios. Então a história é muito complexa, né? Complexa. E a história fala isso. Se você se aprofundar na história, o relato que existiu uma raça adâmica que partiu de Adão está relatado na história da Suméria. Entendeu? O pecado original é relatado na história da Suméria, que são tabletes de cerâmica com escrita cuneiforme. Entendeu? E a Suméria foi invadida pelos antigos semitas, que são hoje judeus e árabes, que antigamente era uma coisa só, que eram bárbaros na época. Que eles se apossaram da Suméria e tal, e obrigaram o pessoal a ensinar o que era aquilo, e aí saíram dali. Por conta desse barbarismo, dessa vida de saque, de roubo, de tudo, eu acredito que lá na frente a suprema inteligência criadora do universo, no Velho Testamento, pega e fala: o judeu é o meu povo. E ele é tão simples e ao mesmo tempo leva a gente a fazer um jogo de consciência que diz: aquele povo que era bárbaro, que saqueava, que matava, que não tinha nem que não tinha nem como discernir alguma coisa, se tornou o povo de Deus. Porque aqueles que têm um pouco de conhecimento, um pouco de amor, não pode se aproximar de Deus também? Entendeu? Então aquele povo hoje está em Israel. Entendeu? E aquele povo, já tentaram acabar com aquele povo várias vezes. E não se acaba. Inclusive agora também tem um detalhe interessante da guerra. Que você sabe que essa coisa lá de Israel e do Estado, como é que é mesmo? Que está contra? O Estado Islâmico, né? O tem um Jihad. negócio lá que foi o Oswaldo Aranha que criou aquilo, né? Quando ele era presidente. O Oswaldo Aranha ajudou a criar o Estado de Israel. Ele foi um dos caras que... Eles devem detestar o Brasil, porque ele articulou lá e botou bem no meio do povo. Não, os árabes detestam. Detestam, né? Porque tomou, né? Exatamente, porque para criar o Estado, e o Oswaldo Aranha, na ONU, ele mandou uma caneta no documento para que se criasse o Estado de Israel, ajudasse a criar o Estado de Israel. E aí o outro ficou bravo. E outra coisa, ninguém queria que Israel voltasse para sua terra. Mas eu vou falar, Jerusalém, ela é israelense. Jerusalém, historicamente, é o lugar onde viviam os judeus. Onde os judeus estavam sendo escravizados pelos romanos quando Jesus Cristo veio a ser crucificado. Onde? Não sei. Cristo nasceu em Belém e morreu em Jerusalém. Então era lá em Jerusalém. Todo aquele lugar ali, Roma estava dominando. Entendeu? Então, quer dizer, Roma não era amigo dos judeus. Pô, você acha que o ato de você lavar, você tendo todo o poder, você tendo todo o poder para resolver uma situação, você lava sua mão e fala: se vira que o cara é do teu povo. Pô, eu sou o cara, o general frente... O rei. Praticamente o representante do rei, um representante de César, ali naquela região, o cara... O vice-rei, exatamente. O governador. Não deu nem as bolas e lavou as mãos e falou... E aí dizem que botou na mão do povo, né? Mas aí, o povo era um povo que era escravizado... Bárbaro. Escravizado sem conhecimento, sem discernimento. Poucas pessoas tinham acesso a ser alfabetizado. Cara, você acha que os escravos iam ser alfabetizados? Então, o que eles ouviam dentro de uma sinagoga... Conhecimento é perigoso. O que eles ouviam dentro de uma sinagoga... Era verdade. Todo mundo ia atrás. Exatamente. Na conversa do pastor. E talvez não. Era pastor? Não, rabino. Rabino, sacerdote. E os rabinos da época, eram corrompidos pelo governo romano, né? Então, o filme mostra, né? As coisas os rabinos, para dominar, para manter... os rabinos chegavam e falavam: não, porque os romanos estão aí, nós estamos passando por isso, temos que continuar assim, nosso povo não pode se levantar agora e tal. Então, mantinha o povo sempre na servidão para Roma. Sim. Então, e aí isso tudo começou a crescer, cara.
na época de Cristo, e se você somar, aí vem a matemática de novo. O cara lá olhou, o imperador de Roma olhou César e falou, cara, lá naquela região tem 5 escravos romanos para cada, tem 5 escravos judeus para cada romano. Se esse pessoal resolver se rebelar é um exército 5 vezes maior do que eu tenho lá. Entendeu? Pega aquele cara lá e crucifica ele, meu. Ele tá pondo o cara tá pondo umas ideias diferentes na cabeça do povo. Mata ele crucificado. E aí, aquilo foi crescendo, o cara virou um ídolo. O pessoal sempre falando, e não era só os judeus, e não porque... deu um tiro, né? Samária, que os samaritanos falavam deles, os outros povos, os persas. Dentro do islamismo, Jesus Cristo é citado no Alcorão como um profeta. Olha. Entendeu? Então, o reconhecimento existiu para ele. Porque eu acredito assim, ele foi um cara que também dominou, que ele teve a habilidade de dominar a energia. Lógico que teve. Entendeu? Ele teve os milagres, para mim, não são milagres. Ele manipulou a energia cósmica universal. Mediunidade. Se ligava diretamente, pegava o que estava acontecendo, ele pegava e falava, agora essa água eu acredito. Por isso que fala, fé, do tamanho de um grão de mostarda, move montanhas. O cara, ele acreditou que a água era sólida como a terra e andou em cima. E por isso que o hermetismo fala que o universo é mental, né? É claro, não. Primeiro tudo acontece aqui, para depois acontecer e até aqui. Na questão dos vícios, quando você quer sair, você tem que começar aqui. Aqui, não, a cura é mental. Se não começar não, aqui, a dependência, ó, você tá ferrado. O cara que está dentro de um vício, o cara que está... Cocaína, crack, essas drogas, todas as drogas, álcool, tudo. O cara, ele fica praticamente morto. Depressão, você tem que mentalmente e espiritualmente. Isso. Você tem que preparar para tudo aqui. Desequilibra aqui, você vai ter um reflexo. É lógico. Vai ter que voltar para equilibrar. Isso. E se não consegue mesmo. Mas é isso aí. Então, dentro desse caminho espiritual, eu venho dizer assim que eu cheguei aqui hoje, lógico, por uma coisa eu tinha que passar, porque 2 anos sem tomar remédio para diabetes, que eu já sou um cara que tomava insulina, sem tomar remédio para pressão, que eu sou um cara hipertenso, e só cheirando cocaína. Tava com a saúde tudo fodida. Comendo pouco. Eu era para ser um cara que não era nem para estar vivo. Não. Te falando, entendeu? Então, eu acho que assim, eu não estou nem falando Deus, energia suprema e tal, alguma coisa tem... Uma força maior. Que me protegeu nesse meio tempo e quer que eu faça alguma coisa ainda nesse plano que nós estamos vivendo, nesse plano físico aqui que nós estamos vivendo. Então, se é para levar um exemplo, ou se é para passar a experiência, ou se é para mostrar que as drogas levam para o caminho que leva, isso aí só o futuro, o tempo vai me dizer, porque, cara, o que aconteceu comigo não é normal e muito menos natural. E também não é normal o cara sair igual você saiu também. Eu não tenho nem uma sequela mental, cara. Olha. Eu não tenho. Não ficou esquizofrênico? Não fiquei esquizofrênico, não fiquei paranoico, não fiquei... Entendeu? Não tenho surto psicótico, não tem nada disso. A coisa que você falou era o remédio que você está saindo para dormir. Eu já estou desmamando também. Em dezembro eu paro de tomar, Então, eu tinha um transtorno do sono por causa da cocaína, que eu ficava muito tempo sem dormir e eu acostumei. Então, isso quer dizer, você está reequilibrando teu cérebro para poder dormir. Teu ciclo circadiano. Seu ciclo circadiano. É isso aí. Continua um pouco mais daquela história? Ou por hoje é só? De qual? Daquela história que você estava contando. Você ficou ilhado aí? Que eu fiquei... Aí, pai, fiquei ilhado 40 dias. E assim, foi... Cara, você fica sem falar com uma pessoa... 40, 45 dias? Foi 40 dias. 40 dias direto. E eu só tirava leite das vacas e falava com o cachorro. Olha. E aí eu conversava com o cachorro, literalmente, né, cara? Porque era o meu amigo que estava ali e tal. Cara, quando eu vi aquela Kombi descendo, depois que começou a parar a chuva, com a minha mãe e com o meu irmão dentro, cara, você sabe quando seu coração explode de felicidade?
Cara, foi a coisa mais gostosa assim, que eu vi no mundo naquele dia, cara. Salvou, né? Eu falei, nossa, eu vou conversar com outras pessoas. Você ficou igual o náufrago. Eu nunca falei isso pra eles, estou falando aqui no vídeo. Você ficou igual o náufrago. Eu fiquei igual o náufrago numa ilha. Conversar com a bola de vôlei. Entendeu? Eu fiquei desse jeito. Mas, cara, foi uma experiência assim... Eu tive nessa parte a experiência em que eu vivi. Nessa época eu fiquei assim... ilhado e me senti mal. Mas quando eu fiquei internado, eu passei a olhar para dentro de mim. E olhar para dentro de mim e gostar do que eu estava vendo. Isso é bom. Entendeu? Gostar do que eu estava vendo porque eu queria morrer usando droga. E aí eu comecei a ver que eu podia ajudar os outros. Eu ajudava já. Muita gente recorria a mim para poder falar sobre recuperação lá dentro. Eu já tinha um livro o livro que fala sobre recuperação. E estudava muito sobre isso, estudei muitos outros livros. Teve um cara que chegou com um livro que chama Quinta Essência. Eu não lembro nem o nome do autor, porque ele chegou e falou, esse livro é da minha irmã, na próxima visita ela vem pegar. Teve que ler? Eu peguei e falei, você vai ler? Ele falou, não, eu não vou ler. Só que tem uma página que está marcada com uma folha de árvore. Você não desmarca essa página. Cara, eu peguei o livro e comi o livro em 3 dias. Entendeu? 240 páginas. Comi o livro em 3 dias e falei, tá aqui, ó. Paulo Henrique, o nome dele. Lá de Jaci. Amigo. Entendeu? Aí ele pegou e falou, mas já? Eu falei, já. E a folha tá aí dentro da página. Uma folha de árvore, sequinha. Aí, beleza e tal. E eu fui me conhecendo lendo, cara. Passava por psicólogo. O psicólogo ajuda você a trazer para fora o que você tem dentro, mas aí eu já estava trazendo aquele cara que eu já estava conhecendo. Entendeu? É o novo. Então, eu tive a morte espiritual e mental para chegar na clínica e o renascimento. Entendeu? Então eu posso dizer que eu morri e nasci nessa mesma vida. Eu também. Entendeu? Eu morri e nasci nessa mesma vida. Eu entendo. E, cara, a cada dia que passa eu venho gostando do que eu venho vendo dentro de mim. Não sou um cara orgulhoso, não sou um cara que gosto de compartilhar com as pessoas a experiência que eu venho tendo, entendeu? Eu partilho com... Hoje eu sou um cara que eu tenho aqui dentro de Santa Fé do Sul, pessoas com quem eu converso, pessoas que são minhas amigas, além do Lucas, tem todo um terreiro ali que Verdade. O pessoal e todo mundo gosta de mim, que todo mundo me tem como uma boa pessoa. Tem onde você também a ajuda, Irmandade que eu frequento, tá ajudando, isso. Tem várias outras pessoas, os lugares onde eu vou, os lugares onde eu passo, pessoas me têm como boa pessoa. Então, hoje eu sou um cara que eu não me sinto mais isolado. Porque Mas o vício isola também. Exatamente, eu fui internado isola. porque eu estava isolado. Entendeu? Eu não falava mais nem com a minha esposa. Estava fora da realidade. Estava só naquele mundo de cheirar. Isso, eu não falava nem com a minha esposa. Estava isolado e morto, porque eu não via a realidade. Então... O que é o breu, né, das ilusões? É o breu, né? Tá falando no começo do vídeo, né? É. Você cai na neblina das ilusões das coisas. Isso. E é inebriante, né? Isso, fica preso ali. Você fica preso. Aquilo te fisga como... Por isso que é o vício, né? O sexo, a bebida, tudo. As drogas tudo, ilícitas, vou falar, as tudo coisas demais, são... até água é vício. Se você ficar também, né? Até água, porque o pessoal toma tereré é bom, mas se tomar direto, é vício. Verdade. Não, estraga tudo também. Né? Chocolate é bom, mas se for bom, demais... se for demais, estraga. Tudo que é demais é vício. Se você fizer sexo demais... vai se tornar uma coisa que depois... Meu Deus, rapaz, uma compulsão. Se você fizer exercício demais, vai se tornar compulsivo. Então, tudo que gera compulsão, primeiro começa com obsessão, depois passa para compulsão. Já se torna vício. Sim. Entendeu? João, mas isso me traz um prazer. É só mas prazer. tem que moderar, né? Moderar. Tudo o prazer também mata, né? O prazer é que mata, né, cara? Porque a pessoa quer demais e... A Lindo Cruz, você vê, né? Aí saiu o que ele cheirava também, né? Olha o que ele teve, tá lá na cama. Então. Por causa de cocaína, você sabia disso, né? A história cara, do AVC aí e tal, foi coisa... Eu acho que é muito difícil, assim, um cara
lidar com sucesso? Não, que esteja ali no meio, ali, principalmente no Rio de Janeiro, cara. Eles gostam muito. Que reuniu numa roda, Pau tora. toma e cheira, toma e cheira. É? Cara, eu acho que é normal isso. Mas lá, no cara. Rio ou em São Paulo, as grandes capitais? Não, assim, eu vou falar. Lá mais, é você que lá acha? no Rio, assim, o pessoal se reúne e faz a roda. Eu tenho um pagode aí, depois você fala do Bebeto, sobe no morro e tal, até que não é de cheirar, cheirou. Então, entendeu? Eu vou contar pra você. Você conhece o Rio? Não conheço, mas assim, eu gosto muito da malandragem, gosto muito de pagode. Olha. Gosto de pagode, gosto de samba, gosto das músicas que você estava tocando, Nelson Entendeu? Gonçalves, me lembra muito meu pai, entendeu? E as músicas, ela tem uma letra que além de ser romântica, ela remete o cara assim, pô, é o malandro que ele dentro das palavras, ele fala de aquela amor, poesia, mas uma também de malandragem. então eu gosto muito. Mas é isso aí. Ô Jorge, Lucas. eu acho que se a gente soubesse o quanto que o equilíbrio é fundamental, né? Nossa! Lá atrás mesmo. Lá né? no comecinho, mas aí é o seguinte. Aí não entendia, tem que passar. Né? Não, assim, o filho não escuta o pai e tal, mas aí o filho tem que se tornar pai para saber e ver o filho dele passando as coisas parecidas e falar, pô, quando eu tinha idade desse cara eu fazia a mesma coisa. Graças a Deus que meu filho não fez tanto igual eu fiz. Os caras falam assim, né? Que você aprende a ser filho quando você vira pai e aprende a ser pai quando você vira avô. Vira né? avô, Você já viu essa daí? É bem por aí. Ô Jorge, vamos parar por aqui hoje? Vamos. Nós paramos então não nesse momento que você ficou ilhado aí? Não, nesse momento que eu fiquei ilhado assim, né? Eu tava cheguei em 95 quando minha filha nasceu. Esse momento que eu fiquei ilhado, ele foi em final de 94. Entendi. Mas nós já estamos em 95. 94, Minha filha nasceu, Entendi. tudo. O estacionamento, a história do filho. Isso, tá. Isso, exatamente. Não só para dar uma brifada aqui para nós. É isso aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado mais desse papo. Voltamos na semana que vem. E, Jorge, eu gostei muito do papo de hoje, porque ele foi uma coisa mais filosófica. Abrangeu, né? Sim, e não é, a gente tem que buscar levar o que é, na verdade, a nossa conversa. Não tem nada que... Nós, na verdade, não fazemos nem pauta, né? Não. Nós conversamos outras coisas e depois liga a câmera e começa a falar. E aí o que começa a sair aqui, começa a sair. Sim. Entendeu? E tá ficando bom. Tá ficando bom. Legal. E eu agradeço a todos, agradeço as visualizações, continue buscando os vídeos no canal do Lucas. Portal tá aberto. Portal tá aberto. Portal tá aberto. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Gratidão, meus amigos. Até semana que vem.